Só, gente, esse material aqui é muito legal para a gente compreender, tá? Ele está falando aqui sobre as competências que as ciências sociais devem te explicar. A BNCC comentada para o ensino médio, então é muito importante que a gente passe isso para os alunos para que eles compreendam. Então, nessa competência 1, o que é importante? Que vocês conheçam os conceitos, o que cada disciplina vai falar a respeito dos temas que eles estão colocando. Então, o que vocês têm que fazer? Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Essa habilidade aqui, ela implica prestar os fundamentos científicos de cada componente da área. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber sobre ética, eu preciso saber sobre paisagem, sobre cultura e sociedade, as relações entre a natureza, as relações econômicas e políticas, a questão da sociedade ao longo da história. E aqui ele vai mostrando que como é que se dá essa origem toda, tá? Aí ele vai falando de cada área, né? O que eu quero colocar aqui para vocês, que o nosso tempo é curto. A filosofia, nessa área, ela vai contribuir no desenvolvimento da habilidade com reflexão crítica sobre o conhecimento, a compreensão da origem e a compreensão da filosofia e dos campos de investigação, a história, no desenvolvimento dessa habilidade, precisando das narrativas historiográficas, a geografia, nas relações entre espaço e sociedade, e a sociologia, desenvolvimento para abordar as várias formas de vida humana, os padrões e as normas de cultura nas sociedades distintas. Então, quando a gente vai estudar sobre a questão de cultura, você vai ver que a cultura ela é diferente em cada sociedade, os hábitos, os costumes. A gente vê dentro do nosso próprio Brasil mesmo como que o Brasil ele é muito diversificado, uma miscigenação toda. A gente vai ver nas nossas 5 regiões a questão das vestimentas, a questão das danças, a questão das comidas. Você vai ver uma variedade de coisas, o sotaque e tudo mais. Então, a gente precisa ver que essa variação toda da cultura ela vai mudando. A gente precisa o quê? Compreender tudo isso, analisar e trabalhar nisso tudo. Aí a gente vai passar para cá, para segunda. A gente precisa o quê? Saber analisar. Porque você precisa identificar, você precisa compreender, você precisa argumentar, você precisa saber resolver as situações, problemas, e você precisa compreender, né, e ter um senso crítico. Então, a sociologia ela vai o quê? Contribuir no desenvolvimento dessa habilidade, abordar os fenômenos do mundo moderno. Divisão do trabalho, a gente vai lembrar o quê? Dos modos de produção primitivo. Como era o modo de produção primitivo? Era onde a sociedade ela não tinha divisão de trabalho. A única divisão que tinha era por sexo, onde o homem ele saía para coletar, para pescar, aí a mulher ficava em casa e cuidava dos filhos. Era tudo no coletivo, não existia ainda igrejas, instituições, não existiam, era tudo na coletividade, as pessoas viviam dividindo as coisas. Aí a gente vai vendo, vai passando, a sociedade vai evoluindo. Então, naquele tempo, eles faziam tudo pelas suas próprias subsistências, as necessidades deles. De repente, há uma necessidade de mudanças, né? A gente vai vendo a troca de valores e tudo mais. E a gente vai vendo o que passa para a questão onde a divisão de trabalho, há profissões agora. Então, a gente lembra lá de Durkheim, da sociedade orgânica e da mecânica. Tá? Outro ponto que ele coloca aqui, a questão da coesão social. Quem é que fala sobre coesão? Emile Durkheim, quando ele fala sobre o fato social, que ele é geral, exterior e coercitivo. A gente precisa também lembrar disso, divisão do trabalho. Influência religiosa sobre a vida humana, a gente vai ver como é que a religião ela ainda influencia a questão do poder, as classes sociais, como é que ela é dividida. Então, a gente vai ver o quê? Que no Brasil nós temos classe alta, média e baixa. Quando a gente vai para a Índia, já não são classes, são castas, aonde você vê aquela pirâmide toda, onde não há mobilidade social como há no Brasil. Então, a gente vai ver os conflitos entre classes. A gente lembra de quem? De Karl Marx, onde ele fala sobre a questão do capitalismo, onde ele critica essa forma de alienação, fetiche de mercadoria. A gente precisa compreender tudo isso, né? Tentar ter essa habilidade de elaborar argumentos, de compreender, tá? E a gente passa agora lá para a terceira. A gente precisa o quê? Selecionar as evidências, os textos filosóficos e sociológicos que vão vir, tem que analisar documento, imagem, mapa, tabela, né? Os gráficos que vão vir. Então, a gente precisa ter esse conhecimento todo. A gente para por aqui, daqui a pouco eu venho com a última parte, tá bom?